Olá, queria agradecer à Japan House por esse convite para fazer um bate-papo sobre jardins japoneses. Meu nome é Jô Takahashi, eu sou produtor cultural, fui diretor da Japan Foundation durante 30 anos, e lá eu desenvolvi muitos projetos na área de arte e cultura do Japão, divulgando para o Brasil o que a gente poderia estar mostrando o melhor do melhor da cultura japonesa, tanto a tradicional quanto a contemporânea. Para esse bate-papo sobre jardins japoneses, eu convidei aqui um expert, que é o meu grande amigo Sarkis Kalustyan. Com o Sarkis, a gente tem uma parceria, um relacionamento de amizade de mais de 40 anos. E a parceria que eu tenho com o Sarkis, ele tem como linha a nossa grande paixão pelo Japão, pela cultura japonesa. Tanto eu como o Sarkis, nós tivemos a oportunidade de estudar no Japão, através de bolsas, né, de estudos do governo japonês, em momentos diferentes. Mas o Sarkis ele se especializou em jardins japoneses na Universidade de Kyoto. Ele vai falar mais sobre isso. Na verdade, assim, ele tem um livro sobre jardins japoneses, né, que eu queria muito que vocês conhecessem, que é esse livro aqui. É um livro muito bonito, ele é muito bem ilustrado, as fotografias, todas as fotografias são do próprio Sarkis, e uma coisa interessante, né, como ele ficou muitos anos, se não me engano 4 anos lá em Kyoto, ele conseguiu visitar esses jardins japoneses em vários momentos, em todas as estações do ano, né, o que é um grande privilégio. Então, eu acho que a gente está muito bem servido nesse bate-papo. Antes de passar a palavra para o Sarkis, eu queria falar um pouco sobre o que eu senti dos jardins japoneses e algumas coisas que eu venho pesquisando. Eu me deparei com um nome que é muito importante para conhecer. É um nome de um paisagista, de um jardineiro chamado Musou. São 2 ideogramas. O Mu, que significa sonho, e So significa janela. Exatamente isso. É um jardineiro que se chamava Janela de Sonho. Olha que coisa muito inspiradora, né? E o nome dele, e tanto, claro, os jardins dele, né, dão todas as pistas, né, para a gente entender melhor o que são esses jardins japoneses. O Musou, ele configurava os jardins como uma espécie de artifício, né, para desvincular o observador, né, a pessoa que transitava pelo jardim, do mundo real. Né, e ele transportava, então, as pessoas para o mundo idealizado. Né, o jardim era exatamente isso, era quase um design de utopia. E esse antagonismo entre a realidade e a fantasia já nasce com o próprio nome dele, né? Porque o sonho, ele interioriza, e a janela exterioriza. Então, dentro e fora se confundem na mesma pessoa, né, que é o sol. E essa coisa do jardim é um pouco isso, né? Ao mesmo tempo em que ele interioriza a gente na busca da tranquilidade, da reflexão, daquela coisa zen, né, que as pessoas falam, né? Mas ele remete também para um mundo onde a gente pode vislumbrar as coisas mais ideais, aquela coisa do intangível, aquela coisa da utopia mesmo, né? Então, eu queria, então, apresentar para vocês o Sarkis Kalustyan. Queria que o Sarkis contasse um pouco
sobre a sua vivência em Kyoto, né? Como é que foi isso, né? Como é que você chegou lá em Kyoto? Você praticamente se internou em Kyoto, né, durante muitos anos, né? Então, Sarkis, fala aí um pouco sobre a sua vida no Japão. Ok, Jô, muito obrigado. Eu queria agradecer, então, a Japan House, a mediação do Joe aí, porque sem ele esse assunto não estaria nem sendo muito divulgado aqui pelo Brasil, né? Obrigado, Joe. Obrigado, Japan House. E enquanto o Joe falava sobre o Musou, a gente viu aqui no fundo, ao fundo, então estamos vendo agora, um dos jardins mais famosos dele, que é o Jardim Saihoji, apelidado de Saihoji, Jardim do Músico. Ele é inteirinho um jardim de músico. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Então, eu tinha esse sonho de ir para o Japão, consegui a bolsa depois de tentar por 7 anos, fui muito chato e consegui a bolsa, e a minha ideia era ir para Tóquio para estudar arquitetura contemporânea. Por que foi chato, Sarkis? Conta aí, por que foi chato? Quando eu entrava no consulado para pedir a bolsa, o pessoal olhava para mim e falava, de novo esse cara? Até que a insistência foi recompensada, né? Então, em 86, eu fui para o Japão. O sonho era conhecer Tóquio, porque lá estão essas experiências mais instigantes. Mas o destino, através do nosso grande amigo Júlio Mitsuiki, conseguiu com que eu fosse para Kyoto, a Universidade de Kyoto. E aí mudou totalmente a minha percepção e o meu destino, literalmente, porque em vez de arquitetura contemporânea, acabei me apaixonando pelos templos e, por conseguinte, pelos jardins. Então, eu vou falar aqui um pouco de Kyoto, para começar. Isso. Fala como é que é a cidade, né? Como é que foi a sua vivência lá? Essa imagem aqui, que é a ponte lá do oeste de Kyoto, ela mostra que a gente está vendo um rio ali, e ao fundo as montanhas. Então, essa é a geografia de Kyoto. Ela fica dentro de uma ferradura aberta ao sul e pelos 3 lados do norte, leste e oeste, ela tem montanhas. Então, é uma espécie de uma parede fechada, e essa parede está do lado da China, de onde vêm os ventos gelados. Essa configuração de montanhas, esse muro, que é um muro que contém os ventos gelados, faz com que o verão em Kyoto seja muito úmido. Ele protege, umidade, né? Ele protege, mantém a umidade no verão, e você tem montanhas, água e umidade. Com tudo isso, é onde, no Japão, os jardins de Kyoto tiveram a melhor condição geográfica para florescer. E claro que onde tem rio e montanha, você tem as rochas, os pedriscos, elementos fundamentais. E, evidentemente, toda essa vegetação que a gente vê... Isso é muito Feng Shui, né, Sarkis? Isso, a implantação da cidade foi baseada no Feng Shui. Bom, aqui, Kyoto, ela tem, claro, todo o aspecto antigo, ela foi capital por 1.200 anos, então a gente tem ainda os machias, que são reminiscências, né? E por ela servir à corte, dá para imaginar o grupo imenso de artesãos que trabalhavam ali, para prover à corte tudo que ela precisa. Roupa, alimentação, mobiliário, tudo. O Palácio Imperial todo vivia cercado por esses artesãos. E eles estão lá até hoje, as várias gerações seguintes. Então, um pouco é como o jardim floresceu em Kyoto, porque os templos, depois, na história, e os primeiros jardins, eles eram ideias de templos de sonho, do cosmos budista, e depois se modificaram com a entrada do Zen, depois, mais recentemente, jardins com influência da arte moderna, inclusive europeia, e essa história, assim, do Japão, ela configurou a história dos jardins também, né? Então, isso basicamente é a ideia de Kyoto. E eu vou falar agora um pouco no livro, Jô, um pouco sobre como esse livro foi organizado. Na verdade, depois de visitar os jardins, eu comecei a ver do ponto de vista do arquiteto, né? Como somos organizadores do espaço, eu comecei a olhar o jardim através dessa organização. Como que é feito o espaço do jardim japonês? Então, é um pouco o começo da estrutura do livro, e depois a gente vai ver também esse espaço, ele é feito de elementos. Quais são esses elementos? Eu acho que é interessante, né, para as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa, perceberem que o jardim, ele é, claro, contemplativo, mas ele é cheio de códigos, né, ou seja, tem uma estrutura de linguagem, né? Então, acho que era muito interessante você começar a focar, então, sobre
essa dinâmica, né, da construção do espaço, né? Como é que acontece isso, né? Para que as pessoas possam estar numa próxima visita a um jardim japonês, eles possam ter alguns mecanismos para fazer essa leitura desse espaço, né? Não só contemplativo, não só zen, né? Se interiorizar, mas também ao mesmo tempo você perceber as intenções do paisagista, né, do jardineiro, porque ele, afinal de contas, é um grande arquiteto, né, também. Legal. Evidentemente, eu não sou neutro nessa leitura do jardim, porque eu levei comigo a cultura ocidental. E, como eu fiquei muito tempo lá, eu acho que eu acabei me tornando um híbrido. E esse hibridismo pode até ter ajudado um pouco a conhecer um pouco esses segredos, vamos dizer, do jardim. Então, eu vou passar aqui rapidamente os primeiros elementos, que são como as técnicas da construção do espaço do jardim. Tá? Então, cada jardim tem, em maior ou menor grau, esses aspectos que a gente vai ver aqui. O primeiro deles é a simetria. Vocês estão vendo aí na imagem, e a simetria, ela é fabulosa, porque se você pode ter uma linha reta, por que a gente não vai quebrar essa linha reta? Então, caminhos, formações dos vegetais, todas elas seguem uma ideia de assimetria, e isso vai voltar mais quando eu falar de outros elementos. Segundo item da construção do espaço são cenários em escala. Então, nem sempre, mas muitas vezes, o que a gente vê no jardim é uma leitura em miniatura de um cenário real do Japão. Então, esse detalhe que vocês estão vendo, um ajuntamento de rochas e aquela lanterna, é um promontório que existe literalmente no Japão. E esse jardim é o jardim do Katsura. Terceiro item da construção é a frontalidade, é aquela relação onde a gente tem uma vista que ela é enquadrada por uma moldura. Isso acontece muito, então, nos jardins onde existe uma construção, essa construção é modulada por tatame, e lá fora a gente tem o jardim, que é totalmente natural. Cria um contraste espetacular entre uma rigidez, né, da modulação do tatame, a gente vê aí o piso, os pilares, e lá fora o jardim. É absolutamente cinematográfico, não é isso, né? É um enquadramento, né? É um enquadramento da paisagem. Exatamente. E que ele é variável, conforme eu avanço ou não, até em direção à varanda, e literalmente depois eu posso entrar no jardim. O quarto item, esse é fantástico, eu sei que o Jô adora essa configuração, que é a paisagem emprestada. Então, a paisagem emprestada, considerando que os terrenos no Japão eles são pequenos, e muitas vezes o jardim ele era muito contido, em profundidade principalmente, qual é a técnica maravilhosa? Esse muro baixo que vocês estão vendo. O jardim termina nesse muro, só que ao fundo ele pega emprestada toda aquela massa de vegetação, e vocês veem que são várias camadas de massa de vegetação, então o jardim expande o horizonte. O jardim convida o externo e o externo convida o jardim. E ele não termina na massa de vegetação. A paisagem emprestada vai até o cosmos, porque eu trago montanhas que estão lá ao fundo também, e também o céu, né? E o universo, se eu quiser imaginar dessa forma. O Sarkis, me fala uma coisa, agora com a modernização da cidade, né, não tem o perigo de ter um prédio aí atrás? Em Kyoto é uma briga né? entre os incorporadores, claro, eles querem construir em altura, e existe toda a defesa do patrimônio de Kyoto, que são as montanhas. Tem um eixo da cidade que é possível construir, mas nos arredores das montanhas não. Bom, na sequência, então, a surpresa visual. A gente tem um corredor de vegetação, e aqui eu estou no fim do corredor, quando se descortina ali, por aquela abertura que vocês veem ali, uma casa do chá, também do Jardim Katsura. Então, no começo, ela não é visível. Só quando eu chego aí que abre essa fresta entre a vegetação e esse arbusto à esquerda, e aí a gente vê. Então, essa técnica da surpresa visual que tem em muitos jardins. E o último elemento, assim, mais importante da construção do espaço são os caminhos, as vias e os caminhos. Evidentemente, são eles que estruturam todo o percurso pelo espaço, né? Bom, a partir daqui, eu vou falar sobre os elementos. Então, para construir esses 6 elementos de construção do espaço, que eu citei, a gente vai ter que usar elementos. Então, Jô, vou começar com as rochas, que é o elemento mais importante e é o mais dramático. É dramático mesmo. Tem que dar consideração sobre isso. As rochas, elas eram retiradas de leitos de rios, né?
e geralmente elas são naturais, jamais aparelhadas, principalmente as rochas dos jardins tradicionais. Nunca esculpidas. Nunca elas são esculpidas. Naturais. Só agora no movimento de jardins contemporâneos, sim, se usam rochas aparelhadas, mas o jardim tradicional jamais, e a posição dela, inclusive no jardim, deveria respeitar a posição original, porque a gente não pode esquecer que no animismo japonês, deuses habitam essas rochas, como as árvores, como cenários naturais. Então a gente não poderia, né, mexer nisso. Então, rochas como primeiro elemento, evidentemente a vegetação, naquela relação maravilhosa entre rochas e vegetação, que a rocha é milenar na estática dela, e a vegetação é dinâmica nas estações, e a gente tem um jogo maravilhoso aqui, estético, que o mestre jardineiro tem que ser um sábio para poder trabalhar com isso. Pois é, Sarkis, essa coisa, né, o jardineiro, né, quando ele acaba de construir o jardim, ele tem noção dessa transformação das estações, está na cabeça dele, está no projeto, como é que é isso? Com certeza, João, porque ele não faz isso, o mestre jardineiro tem anos de experiência, ele tem todo o conhecimento anterior acumulado, e hoje, por exemplo, um jovem, ele tem que fazer estágios de vários e vários anos, às vezes dezenas de anos, para receber a capacitação de ser um paisagista, né? Tá. Então, com certeza, antigamente, essa relação era muito mais densa, né? Agora, surpresas existem, né? Por isso a manutenção dos jardins também. Tá certo. Seguindo aqui, a gente viu rochas e vegetação, agora lagos e ilhas. Então, a gente está vendo aí o exemplo do lago do Palácio do Kinkakuji, está lá ao fundo, mas famoso, né? Famoso é o Pavilhão Dourado de Kyoto, mas eu estou preocupado aqui em mostrar o lago e a ilha. Lá embaixo. Vamos deixar ele para os turistas. Tá, okay. Depois, as pontes são outro elemento fundamental, maravilhoso, porque são blocos de rochas imensos, como a gente está vendo aqui, e aí pousando delicadamente, né, sobre corpos d'água. Muito bonitas as pontes, é um elemento dos mais impressionantes. E muitas vezes também ele é funcional. Depois, as bacias de pedra, elemento para uma limpeza, né? Na verdade, a gente lava as mãos nessa bacia, mas o significado é mais profundo de uma limpeza espiritual. Depois, as lanternas começaram como elementos utilitários de iluminar a cerimônia do chá, e depois passaram a ser ofertadas aos templos por famílias ricas, e depois viraram elemento decorativo, e tem dezenas e dezenas de estilos de lanternas. O leito seco, que a gente vê aí, é uma simulação, principalmente no Jardim Zen, do pedrisco fazendo o papel de corpos d'água, de rios, riachos, e aí a gente está vendo uma miniatura, uma ponte e um pedrisco. Depois a gente tem quedas d'água, que são pequenas em tamanho, não são cachoeiras, pequenas quedas d'água, onde existem mais de 10 tipos de desenhos do fluxo do fio da água que cai, ele se divide em 2 e 3, se ele cai direto em cima de uma pedra, em cima da água, e modula o ruído, que vai ser ouvido no jardim, né? Então também não é de qualquer jeito que isso é feito. Os pisos, evidentemente, são importantes, porque é por onde a gente vai passear pelos jardins, e por último, não, ainda tem alguns dos elementos, os riachos, pequenos riachos, como a gente está vendo aqui, o pedrisco, elemento fundamental que começou como proteção para as pessoas não pisarem com seus chinelos e sujarem os kimonos no barro. Então, hoje ele virou, depois no Jardim Zen, ele virou esse elemento que vocês estão vendo, que é decorativo, ele é desenhado, literalmente. O desenho de um pedrisco, se não chover e não ventar, ele dura 2 semanas, depois ele tem que ser refeito novamente. E cada jardim tem o seu desenho específico, não é ir lá e fazer qualquer coisa, né? Sim. Os muros e as cercas basicamente de bambu, mas tem de adobe, vários tipos, cercas feitas de restos de telhas, por exemplo, mas cada mestre artesão dos jardins também tem um estilo de cerca, né? Então é batizada a cerca com o nome dele, é outra consideração importante. E o que acontece com as lanternas também. O portão coberto, ou ele é um portão que ele fica no limite da rua, ele fica internamente ao jardim. Nos jardins, a cerimônia do chá, quando ele aparece, ele é só para delimitar espaço, né? Não é um portão para fechar literalmente. E os elementos decorativos, que são estatuárias budistas, aqueles miniaturas de pagodes também que aparecem em alguns jardins. Então, a gente viu aqui 14 elementos que são... A soma de todos eles forma, em cima daquela construção do espaço, os jardins que a gente vê. Interessante, hein? Quer dizer, dá para ver que existem tipos, né, de jardim, né? Isso.
né? Você pode Vamos lá, sistematizar essa vamos ver as tipologia? tipologias. Então, considerando a construção do espaço, esses elementos, a gente tem basicamente 5 tipos de jardins. O primeiro é o jardim de passeio com lago. A imagem fica clara, vocês estão vendo ali que é um jardim onde eu percorro, passo por essa ponte, dou a volta em todo o jardim. Normalmente ele tem um lago, são jardins de grandes áreas. Sempre caminhos tortuosos, né? Sempre caminhos tortuosos, lembrando da simetria, que é o elemento básico da construção do espaço. Nada em perspectiva, Sarkis? Nada. Perspectivas, não. Sempre a simetria prevalecendo. E aqui, principalmente, como é um jardim de percurso, com certeza aparece a surpresa visual. E paisagem tá. Então, são os jardins maiores em área. O segundo tipo são jardins de contemplação. Eles são jardins onde, basicamente, a gente tem um ponto de vista que não é necessariamente fixo, ele pode ser ao longo dessa varanda que aparece na parte de baixo da foto, e ele tem um cenário ali na frente. E mesmo sendo um jardim de contemplação, vocês estão vendo, ele tem também um lago, tem rochas, tem uma massa densa de vegetação ao fundo. Então, é um segundo tipo de jardim. Alguns deles ainda eu consigo passear um pouco por ele. Entendi. O terceiro é o famoso paisagem seca ou jardim zen, e não poderia deixar de aparecer essa foto. Claro. Essa fotografia é a fotografia que mais se usou no mundo para falar de jardim zen, que é o Ryoanji, né? Não tem como fugir dele. Tá certo. Tem que ficar um pouco nesse clichê, né? Desculpe aí, João. Nossa, mas é fantástico. E o Ryoanji é famoso porque ele não tem uma estrutura de leitura oferecida. Ele fica livre para interpretação. Então as pessoas veem aí montanhas aflorando das nuvens ou ilhas no rio, um dragão, uma leoa com seus filhotes atravessando o rio, é livre a interpretação. Ao contrário de outros jardins, onde você já recebe um folheto deles, fala, olha, interprete assim. Estilos, né? Por último, aqui o quarto tipo é o jardim da cerimônia do chá. Na verdade, ele é uma preparação espiritual para a cerimônia do chá que vai ocorrer lá ao fundo. A imagem que a gente tem, a cerimônia do chá, aquela das pessoas no tatame, né, e fazendo a cerimônia. Mas para chegar nela, tem que passar por esse jardim. Vocês estão vendo à esquerda uma casinha de espera. Propositalmente se faz uma espera para as pessoas purificarem a sua mente da rua, depois um caminho de pedras irregular. Esse caminho passa por uma cerca sutil ali ao fundo. São etapas filosóficas de preparação para adentrar a casinha da cerimônia do chá. Faz parte, né, do processo, né, da cerimônia do chá. Na verdade, assim, não é só para tomar o chá, mas é todo esse percurso, né, preliminar, né, que as pessoas são convidadas, né, faz parte, né, da cerimônia do chá, né? Por isso esse tempo de espera para deixar o mundo exterior. Entendi. Olha só, que bacana. Do chá induz numa harmonia entre as pessoas, numa preparação espiritual, uma preparação física de limpeza. Existe ali a bacia, a gente vê ali ao lado esquerdo, embaixo da cerca, uma bacia para lavagem da mão. Então, tudo isso é uma preparação. O último tipo de jardim, eu não tenho imagem aqui, mas ele é o jardim do morador. Então, é o cara que tem uma pequena área na casa dele. Muitos restaurantes também têm um pequeno jardim interno e que não são jardins públicos. Por isso, existe uma dificuldade de se fotografar. A gente conhece por livros, né? Então, em 1950, 60, um jardineiro chamado Mirei Shigemori, ele, um grande estudioso dos jardins japoneses, tem uma obra maestra de 26 volumes. É um tesouro, esse trabalho dele. Ele começou a introduzir elementos da arte moderna japonesa, do qual ele era estudioso. Então, a gente está vendo aqui um jardim, pedaço de um jardim, que é o Tenryuji, onde ele colocou essas topiárias em formas quadradas, formando um mosaico extremamente irregular. Bem moderno. Totalmente fora dos cânones de assimetria. Claro que na época ele foi muito criticado e ganhou inimigos, mas ele acredita realmente nessa postura. Então, o Mirei Shigemori foi uma pessoa que começou a introduzir elementos que talvez sejam uma pista para os jardins contemporâneos. Esse outro jardim também é do Mirei Shigemori, e vocês estão vendo ali um desenho de piso do pedrisco muito radical, e aquele arranjo de rochas dele, ele usa rochas pontiagudas em angulações que não eram muito comuns, também criando uma tensão assim, inerente do material pesado da rocha com a vegetação, que é a moldura dela ali. Então, esse é o Mirei Shigemori, um cara muito importante. Bacana. E hoje, no contemporâneo, é uma discussão que eu faço sempre com o Jô, como que é que um paisagista japonês contemporâneo vai usar todo esse legado? Né, Jô?
Como que ele Pois é. se comportaria? Nesse momento, né? Nesse momento, ele ainda pode fazer um projeto de um jardim japonês nos tempos atuais? A resposta aí, sim e não. Por quê? Você pode fazer um jardim que é uma reprodução de um jardim antigo, com os cânones de jardins antigos, mas pode fazer um jardim contemporâneo. E a gente tem aqui um exemplo, que é um edifício que chama Umeda Sky Building, que é em Osaka, na verdade, onde o paisagista ele fez um pedaço do jardim, uma linguagem mais tradicional, que vocês estão vendo ao fundo, mas bem ao lado desse jardim, ele tem um elemento como esse, que é absolutamente Olha só que lindo isso, é uma hein? escultura. Nossa, muito A bacana. gente está vendo esse corpo d'água aí à esquerda, embaixo, ele é a sequência desse corpo que está aqui na frente. Olha só. Então, é uma forma de fazer uma mistura. Agora, está aberto, né? Eu acho que essa procura estética do jardim contemporâneo japonês, ele é aberto. Então, a gente vê trabalhos do Shumio Masuno, que ele trabalha todos os tipos de jardim. Ele faz um jardim tradicional ou um jardim extremamente contemporâneo. Entendi. Bom, eu sempre consulto o livro do Sarkis, né, para matar a saudade, né, de Kyoto, né, e dos jardins. Mas eu posso adiantar que ele é muito didático, como vocês podem ter visto, né, aqui no nosso bate-papo. E também ele remete a essas questões sobre a atualidade, né, a contemporaneidade, né, do jardim. O livro, então, chega a mencionar alguns exemplares, né, de jardins mais contemporâneos. Então, Sarkis, eu queria agradecer muito esse compartilhamento, né, do seu conhecimento, e queria agradecer também ao Japan House por essa oportunidade de poder aqui abrir a nossa visita aos jardins japoneses de maneira virtual. Muito obrigado por hoje. Eu agradeço e só queria dizer que esse assunto absolutamente não está encerrado na minha vida. Na verdade, foi só uma pequena abertura. Então, eu vejo que ainda tem uma missão aí que é pesquisar muito ainda, estudar, uma coisa que, na verdade, é infinita. Obrigado.